Olá a todos, acadêmicos do curso de Turismo, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Bem-vindos a mais uma aula na disciplina de hotelaria. Eu informo para vocês que a sistemática de trabalho vai se manter a mesma até o final do semestre, e eu digo isso no sentido de que eu preciso contar com o empenho de vocês, assistindo às aulas gravadas, desenvolvendo as leituras dos textos já disponibilizados no ambiente virtual, de maneira com que nós possamos, em período oportuno, fazer a nossa segunda avaliação oficial e para aqueles acadêmicos que ainda assim não atingirem a média exigida pela instituição, uma prova optativa ou substitutiva, como queiram denominar, ainda antes do final do semestre. Nessa etapa de bimestre, nós, como já informado no último encontro, quando tratamos da discussão da nossa avaliação, nós trataremos dos eventos, da área de eventos dentro da hotelaria, nós trabalharemos a área de alimentação e bebidas, que é bastante complexa e longa, um material longo como o setor de governança, e trabalharemos a questão de acessibilidade na hotelaria. Como não será possível nesse semestre a nossa saída de campo para visita a empreendimentos hoteleiros, então logo a gente retorne às atividades na instituição. Ainda que eu não esteja lecionando com vocês a disciplina de hotelaria, a gente vai tentar criar uma organização para que a gente possa fazer as ações de campo. Eu agradeço pela compreensão e quero que vocês saibam que nós docentes temos nos empenhado o máximo possível para manter a rigorosidade no processo de explanação, apresentação dos conteúdos previstos no plano de disciplina, no projeto pedagógico, mas que, infelizmente, diante da conjuntura, essas ações práticas, elas vão, neste momento, ser apresentadas em forma de vídeos, como eu já tenho trabalhado com vocês, e de uma maneira mais próxima, presencial, a gente vai buscar fazer num segundo momento. Então, meus caros, hoje a gente inicia esse segundo tópico, eventos na hotelaria. Nós já pudemos discutir em sala que, embora a base, a razão de ser de um empreendimento hoteleiro seja a venda de hospedagem, inúmeros outros serviços são oferecidos paralelamente. Serviço de alimentação, até porque é uma condição fisiológica do ser humano, o processo de se alimentar. Então, os restaurantes dos hotéis hoje não só oferecem café da manhã, mas outros serviços de alimentação e oferecem ainda esses serviços para a comunidade externa do hotel, uma forma de geração de renda. E os eventos também. O que a gente percebe hoje é que muitos dos empreendimentos hoteleiros oferecem espaços para serem locados para a organização de eventos. E ainda, além dos espaços, muitas vezes os hotéis contam com uma equipe que também organiza esses eventos em questão. Trata-se de um serviço adicional que tomou tamanha importância que ele é também uma disciplina. Vocês têm uma disciplina específica de eventos na formação do curso, e a gente bem sabe que trabalhar em eventos é uma área bastante procurada, que existe e que não necessariamente precisa acontecer dentro dos empreendimentos hoteleiros. Existem profissionais responsáveis pela organização de eventos, que têm seus escritórios, e da mesma forma esse serviço ele foi inserido no contexto da hotelaria ou dos meios de hospedagem. Então a gente já sabe que é um serviço diferenciado que lida
com características únicas, porque cada cliente tem um desejo, uma proposta de evento, e que lida com a questão do cerimonial e protocolo, dependendo da natureza desse evento, algumas regras com relação à postura, etiqueta, disponibilização e arranjo de mesas, locais específicos para que cada convidado possa se sentar, dependendo da posição que ele ocupa. Tudo isso faz parte de um documento que é previsto pelo próprio Palácio do Planalto, em Brasília, e que é disponibilizado de uma forma no contexto nacional. Né? Ordem de bandeiras, quando tocar um hino, se aplaude, se não aplaude, dentre outras tantas questões que não fazem muito, ou que não dizem muito respeito à discussão de eventos na hotelaria, mas que quando forem fazer a disciplina de eventos, inevitavelmente vocês vão lidar. Eu apresento para vocês algumas fotos, né? Porque pensar em eventos não necessariamente é pensar no ambiente já arrumado, mas no espaço de eventos em si. E na discussão de eventos na hotelaria, algumas expressõezinhas específicas acabam tomando. Mas a gente se questiona o que é a área de eventos num hotel. Tem que se dizer, eu acabei de dizer para vocês que a área de eventos no hotel ela é considerada tanto o espaço físico, o hotel ele possui salas, salões, ambientes que podem ser locados para a prática de eventos, seja para pessoas que inclusive estejam se hospedando no hotel e fazem o evento no hotel, ou para pessoas externas, que ao invés de alugar um salão na cidade, alugam um salão num hotel. E ainda, além desses espaços, a área de eventos na hotelaria muitas vezes é composta por uma equipe que vai planejar e organizar eventos para a sua clientela. Então, nós temos um setor dentro da hotelaria, que também tem muita relação com o pessoal de reservas, até porque o responsável por eventos, ao captar um evento, ele pode já criar uma forma de trabalhar com as reservas para que a reservas crie uma tarifa convidativa para que os participantes desse evento queiram ficar no hotel. E muitas vezes o pessoal de reservas percebe que está entrando um quantitativo de reservas para participar de um evento e ele tenta trabalhar com o pessoal do eventos para que o setor de eventos tente captar esse evento para dentro do próprio hotel. E nessa perspectiva, a gente começa a perceber que é muito conveniente os hotéis terem um setor e terem uma equipe e oferecerem esses espaços e auxiliarem na organização de eventos dentro dos próprios hotéis. Por que será que é tão importante a realização de eventos na hotelaria? Obviamente, é uma forma de gerar lucro, mas a gente bem sabe que as cidades, em especial em países como o nosso, elas têm um certo grau de violência. Leva-se muito tempo para chegar de um local a outro numa cidade. Né? A gente inevitavelmente lida com problemas de transporte público o tempo todo. E quando você está hospedado num hotel em que está sediando o evento, você tem essa tranquilidade de estar hospedado e não depender de um transporte público para chegar nesse evento, não correr riscos com a questão da violência para se dirigir a um evento, já que está tudo dentro de um hotel. Por mais que a hospedagem muitas vezes nesse hotel não tenha um valor tão convidativo, o simples fato de não se gastar com Uber, com táxi, com transporte público, o simples fato de você ter uma tranquilidade no quesito segurança,
faz com que valha a pena você participar de um evento e se hospedar nesse hotel ou criar um evento dentro de um hotel. Quando um evento é sediado dentro de um hotel, é até possível que os participantes consigam levar seus familiares. Enquanto ele participa das atividades do evento, a família pode se ocupar com as atividades que são oferecidas na própria hotelaria. Atividades de recreação e lazer, piscina, tour de compras e tantas outras possibilidades. É por isso que é tão comum a gente verificar que muitos dos importantes eventos das diversas áreas acontecem, inclusive, em localidades turísticas, onde o apelo da hotelaria e o desenvolvimento da hotelaria é muito maior, e esses participantes podem levar seus familiares e dividir um pouco mais de tempo com esses familiares, oportunizar experiências conjuntas. E uma última questão que eu acho que vale bastante a pena quando a gente trata de eventos em explicar, é que quando você se hospeda no mesmo local em que se está oferecendo um evento, a chance de você, enquanto hóspede, cruzar com outro participante ou com um palestrante durante um café da manhã ou num momento de lazer na beira da piscina acaba sendo muito maior. Então, os eventos feitos dentro de hotéis, eles acabam permitindo com que os participantes aumentem ou criem um networking, uma rede de contatos. Então, muito além da geração de lucro extra para um hotel, existem essas inúmeras outras questões que fazem valer a pena com que um hotel tenha espaço para evento, tenha equipe para planejar evento, e da mesma forma para o participante, que vale a pena ele participar de eventos que aconteçam dentro de espaços hoteleiros. Ele vai estar livre de trânsito, da violência, muitas vezes vai poder levar um familiar e vai ter a possibilidade de desenvolvimento de uma rede de contatos mais intensa. Nós lidamos a todo momento com uma realidade de implantação e ampliação. Hotéis novos têm a chance de implantar, de criar espaços para eventos já na concepção do empreendimento. Então, quando o investidor está construindo um hotel, a partir do público-alvo que ele quer e da localização que esse hotel vai estar, ele já consegue articular com seu engenheiro, com seu arquiteto, uma ideia mais aprimorada e bem resolvida sobre esses espaços de evento. Diferentemente de outros hotéis que não contam com esse serviço e com esse espaço e que queiram criar ou ampliar, e a gente bem sabe que a ampliação, muitas vezes, ela não gera uma qualidade de serviço. Quando nós pensamos em eventos na hotelaria, assim como a área de alimentos e bebidas, nós temos que pensar em estruturas ideais, em localização ideais. E esses espaços, como eu disse para vocês, eles podem contar com pequenas salas, salas de pequenas capacidades, salas maiores, salas pequenas que se convertem em salas maiores, que a gente vai chamar daqui a pouco de ballroom, são pequenas salas que se abrem, que têm paredes especiais e que formam grandes salões. E muitos hotéis, inclusive, têm centros de convenções, têm espaços anexos ao hotel específico para a prática de eventos. Eu já mencionei para vocês em alguma aula, mas um exemplo é o Rafaim, o Hotel Rafaim em Foz do Iguaçu, que tem um centro de convenções e eventos gigantesco,
totalmente preparado, que atende milhares de pessoas ao mesmo tempo, com salas com tratamento acústico, a ponto de se estar fazendo um baile de carnaval numa sala sem influenciar um congresso de yoga numa outra e sem acordar o hóspede que está dormindo num hotel. Então, nós temos todo tipo de realidade. E não existe parâmetros com relação aos tamanhos. Não existe regra para dizer que um determinado hotel tem que ter uma sala ou um salão com uma metragem quadrada X ou com uma capacidade de atendimento de clientes Y. E o que a gente percebe também é que muitas vezes os hotéis disponibilizam em seus folders os desenhos da sala dizendo quantas pessoas comportam cada sala e muitas vezes essas informações não são totalmente reais. Como em todas as áreas que nós já estudamos, eu vou apresentar para vocês um trabalho de um pesquisador, professor Bertoli, de Santa Catarina, que criou coeficientes para definição de tamanhos ideais. Não são regras, mas o que ele propõe é que se você quer construir uma área de eventos e tem dúvida, alguns tamanhos mínimos podem ser considerados. E geralmente, a pessoa, o investidor que quer construir um hotel, ele não pensa imediatamente, eu quero construir uma sala de 200 metros quadrados. Porque as pessoas não têm muita ideia de tamanho. Mas muitas vezes ela fala, eu quero construir uma sala para 200 pessoas. E se eu tenho a quantidade de pessoas, eu consigo descobrir a metragem ideal. Muitas vezes o empreendedor já sabe o tamanho. Eu quero construir uma sala de 400 metros quadrados. Se eu tenho tamanho, eu preciso ter meios de saber quantas pessoas cabem nessa sala. Isso que o professor Bertoli desenvolveu. Ele diz que sempre que se quer criar uma sala maior que 195 metros quadrados, ou que caiba mais que 130 pessoas, eu vou usar um coeficiente, que é 1,5 metro quadrado. Sempre que eu estiver lidando ou for criar uma sala que seja menor que 195 metros quadrados, ou que tenha menos que 130 pessoas, o coeficiente é diferente. É 1,2 metros quadrados. E aí eu convido vocês para olharem essa parte inferior do slide, chamado macete. É um macete que eu faço para facilitar para os alunos. Para salas maiores que 195 metros quadrados ou que comportem mais que 130 pessoas, a gente já sabe que vai usar 1,5 metro como coeficiente. Se o empreendedor sabe a quantidade de pessoas e ele quer descobrir em metros, vou dar um exemplo para vocês. Um empreendedor ele quer construir uma sala de 200 metros quadrados. Ele quer saber quantas pessoas cabem dentro dessa sala. A gente vai nesse macete, 200 metros quadrados é o tamanho da sala. A gente está nessa parte superior da regra. 200 metros é maior que 195, não é? Então, a gente já sabe que o coeficiente é 1,5 metro. Se eu tenho uma sala de 200 metros e quero saber quantas pessoas cabem, eu vou nessa parte do macete. Para transformar metros em capacidade de pessoas, eu divido por 1,5. Então, 200 dividido por 1,5 vai me dar a quantidade de pessoas que cabe nessa sala de 200 metros. Agora, o contrário, se eu tenho uma sala que eu quero construir para 200 pessoas, 200 pessoas
nessa parte superior da regra. 200 pessoas é mais que 130 pessoas. Vou usar o coeficiente 1,5. Para transformar as pessoas em metro, eu multiplico por 1,5. Uma sala para 200 pessoas, eu vou multiplicar 200 por 1,5 e vou saber quantos metros quadrados essa sala deve ter. Agora imaginemos a segunda parte da regra. Eu quero fazer uma sala para 50 pessoas. Vejam que eu estou na parte de baixo da regra. 50 pessoas é menos que 130 pessoas. Então, o coeficiente que eu vou usar é 1,2. Se eu quero uma sala para 50 pessoas, eu multiplico 50 por 1,2 e descubro quantos metros essa sala deve ter. O contrário, eu quero construir uma sala de 70 metros quadrados. 70 metros quadrados é menor que 195 metros quadrados. Eu vou usar o coeficiente 1,2. 70 metros quadrados divididos por 1,2, eu vou descobrir quantas pessoas essa sala deve comportar. Então, a gente sempre vai ter que olhar qual que é a metragem da sala para ver se é maior que 195 e menor que 195, para eu saber se vou usar 1,5 ou 1,2. E se eu estou transformando pessoas em metro, eu multiplico. Se eu estou transformando metros em pessoas, eu divido. Entendido isso, e nós vamos fazer um exercício na próxima aula para fixação, a gente tem que entender que os eventos não contam só com as salas ou salões. Esses eventos contam com um espaço chamado foyer, ou em inglês, como dizem, foyer. Francês foyer, em inglês foyer. O que é essa área? O que representa essa área? O foyer ou foyer, como queiram, ele diz respeito àquela área chamada hall de entrada da sala de eventos. Sempre que a gente participa de um evento, antes de nos adentrarmos à sala do evento, existe um hall, geralmente é ali que a gente faz a nossa inscrição, assina a lista, recebe o material do evento. Na hora do coffee break, a gente sai da sala, o café está servido ali fora. Isso é o foyer, um espaço importante para a área de eventos. E que tem que ter uma boa circulação, assim como um hall, um lobby de um hotel. Se a gente está lidando com salas maiores que 195 metros ou maiores que 130 pessoas, o foyer vai ser 40% do tamanho dessa sala. Se a gente está lidando com salas menores que 195 metros ou que comportam menos que 130 pessoas, o foyer vai medir 10% do tamanho da sala. Além dos foyers, toda a área de eventos precisa ter um depósito, onde se guarda cadeira, equipamento de som, tampo de mesa, suporte de microfone, tribuna, enfim. Os depósitos, eles sempre devem ter no mínimo 10% do tamanho do seu respectivo foyer. Se eu estou lidando com um foyer que mediu 40% das salas, o depósito vai ser 10% desse foyer. Se eu estou lidando com um foyer que mede 10% da sala, o depósito vai medir 10% desse foyer. Uma vez que eu tenho o tamanho de todas as salas, eu consigo saber quantas pessoas frequentam essa área de eventos, já que eu consigo transformar metro em quantidade de pessoas. Se eu sei quantas pessoas frequentam esse espaço do evento, eu consigo calcular o tamanho dos banheiros. Banheiro masculino
e banheiro feminino. Para calcular esses banheiros, eu tenho que imaginar que, de repente, o meu evento a área de evento seja inteira ocupada por homens. Vamos supor que na área de eventos cabem 500 pessoas. Pode ser que o hotel faça um evento específico para o público masculino. Então, eu vou calcular o banheiro considerando 500 homens. 500 homens vezes 0,05 metros quadrados, ele vai me dar um tamanho de banheiro para homem. Agora a gente imagina que essa capacidade total do setor de eventos pode ser do público feminino. 500 mulheres vezes 0,6 metros quadrados. Eu vou ter o tamanho do banheiro feminino. O banheiro feminino é sempre maior que o banheiro masculino nessa questão de eventos, justamente porque a mulher não conta com mictórios, conta só com os boxes de vaso sanitário. Por isso que existe essa pequena diferença. E os banheiros muitas vezes são negligenciados na área de eventos. Fazem banheiros pequenos demais pela quantidade de gente que frequenta. Por isso que é interessante que a gente sempre considere a capacidade máxima do setor de eventos e considere que essa capacidade máxima pode ser homem ou pode ser mulher para fazer banheiros grandes. Não há nada mais desagradável do que perder tempo numa festa em fila de banheiro. Ou ter que frequentar um banheiro que já está sujo em más condições de uso. Aparentemente, esses coeficientes são confusos, mas eles são bastante simples no sentido de aplicabilidade. A gente, quando for fazer o exercíciozinho na próxima aula, eu vou trazer uma proposta resolvida e talvez eu dê mais para frente um outro exercício para vocês. Vocês vão ver que isso é bastante simples. Basta a gente saber o tamanho da sala, se enquadra na regra de maior ou menor, para saber se usa 1,5 ou 1,2. E se eu estiver transformando pessoas em metro, eu multiplico, metro em pessoas, eu divido. Composição física real da área de eventos. Então, nós temos as salas e os salões, nós temos o foyer ou foyer, que é esse hall de entrada do setor de eventos. Nós temos salas que podem se abrir em salões maiores, e isso a gente chama de ballroom. Geralmente grandes feiras, feiras de implementos agrícolas, feiras automotivas que precisam entrar com carros, com ônibus para exposição, elas precisam de salas gigantescas. E se eu, como investidor, construo no meu empreendimento uma sala gigantesca, pode ser que eu não tenha público para essa sala todo dia. Se eu faço muitas salas pequenas, pode ser que no momento eu precise de atender muita gente e as salas são pequenas demais. Agora, se eu tenho salas em que as paredes se abrem e se convertem em grandes salões, eu consigo atender a vários públicos. Obviamente que essa tecnologia custa, mas é um bom investimento para a hotelaria. Muitos empreendimentos hoteleiros, além dessas salas, salões, foyer, ballrooms, contam com sala de imprensa, né? Dependendo da natureza do evento, pode ser que antes ou depois exista uma coletiva de imprensa e você precisa receber essa pessoa que vai dar a entrevista e você precisa de um local para instalar o pessoal do jornalismo, né? Então, a sala de imprensa é muito importante. Dependendo dos eventos, conexão boa de internet é exigida e aí você precisa de ter uma central de internet e até mesmo instalações de apoios ou serviços, como uma sala de administração, um hotel como o Rafaim, que eu disse para vocês, que atende 5.000 pessoas em evento ao mesmo tempo, ela precisa ter uma administração de eventos.
Em locais frios, a chapelaria é algo que deve existir na área de eventos. Você entra, neve do lado de fora, temperatura amena do lado de dentro, você precisa ter um lugar para deixar teu chapéu, teu casaco. Os banheiros, cabine de projeção, som e luz, como tem nos teatros, cabine de tradução simultânea. Muitos eventos têm participantes de diversos países e esses participantes colocam um fone de ouvido onde alguém lá das cabines de tradução simultânea vai fazendo a tradução para que o participante possa entender. Almoxarifado, que é o depósito que eu falei para vocês, e cozinha e copa, já que coffee breaks, jantares, almoços fazem parte de muitos eventos. E ter que se utilizar do espaço da cozinha do hotel é algo extremamente complicado. Até pelo fato de que eu posso locar salas em um hotel para fazer um evento, mas eu quero que a alimentação seja oferecida por minha tia que tem um restaurante. Não quero que o hotel ofereça alimentação para o meu evento. E como que eu vou botar minha tia que tem um restaurante para preparar a comida dela dentro da cozinha do hotel? Ou ela vai trazer do restaurante dela e a comida vai chegar fria? Então, o setor de eventos conta com cozinha, muitas vezes, só que eu não ensino a calcular essa cozinha agora. Quando a gente aprender a área de alimentos e bebidas, a gente vai aprender a calcular a cozinha de setor de eventos. Localização ideal, sempre térreo, no máximo no piso superior ou no piso inferior. Por quê? Porque todo local que recebe muita gente precisa ter um projeto de evacuação rápida em caso de um incêndio ou qualquer tipo de problema. Quando a gente está em andares altos ou muito baixos, um processo de evacuação pode ser complicado, porque ele vai exigir que pessoas peguem escadas e elevadores para evacuar o estabelecimento. Então, o térreo é sempre a melhor pedida, no máximo piso 1 ou no máximo piso -1, mas nunca muito alto ou nunca muito baixo. Isso atrapalha o fluxo de pessoas. Em sendo eventos na hotelaria, a gente não quer que participantes de evento dividam espaço com hóspedes do hotel. A gente já falou que é legal fazer um evento e se hospedar no hotel do evento. Mas a gente sabe que muitos participantes de evento, às vezes, também estão instalados em outros hotéis. Por isso que é também ideal, como no restaurante, que a área de eventos esteja próxima da recepção, se possível, com uma entrada própria, para que o participante do evento não tenha que ficar passando por dentro da recepção. Se tiver que passar, que passe somente por dentro da recepção e não por outras áreas do hotel. A gente já falou que é uma responsabilidade muito grande para o recepcionista ou para o pessoal da linha de frente controlar quem é e quem não é do hotel. E se os hotéis estão oferecendo espaços para evento e restaurantes abertos ao público, como uma forma de geração de renda, é bem importante que esses restaurantes e que esses espaços para evento estejam assim muito próximos da recepção e, se possível, com entradas próprias, sem fazer com que os participantes circulem muito na área do hotel para não incomodar o pessoal que está hospedado. Sobre o escape eu já falei para vocês, a questão VIP. Muitos eventos contam com personalidades, com artistas, ter uma entrada para esse público é importante. Geralmente é uma entrada pelos fundos, porque quando não existe uma preparação para atendimento ao cliente VIP, esse cliente, às vezes, ao entrar na área de eventos, vai ser abordado por 20, 30 e vai acabar perdendo tempo, atrasando o evento em si. E sobre escada, elevador, cozinha, copa, acabei de trazer algumas considerações para você. Arquitetura.
de uma área de eventos. Já falei para vocês da necessidade hoje de um planejamento de salas flexibilizadas. É caro investir, é caro, mas os benefícios são grandes, porque você consegue atender pequenos e grandes públicos. Pensando na hotelaria de Campo Grande, quem tiver ou que a gente tenha a oportunidade depois que tudo isso passar, o Hotel De Ville já conta com uma sala de eventos altamente preparada, com parede móvel. Quando o evento é menor, eles diminuem a sala, quando é maior, eles conseguem aumentar. A questão acústica é fundamental. Que o som seja absorvido dentro da sala e não gere ruídos para outras salas ou para as unidades habitacionais. É muito importante que o setor de eventos tenha um trabalho bem desenvolvido também na questão do pé direito. O pé direito é a altura entre o chão e o teto. Quando a sala é muito baixa, dependendo do evento, você não consegue atender. Eu vou dar um exemplo. Se eu tenho uma sala muito baixa no meu hotel e vai acontecer uma feira de turismo, mas vai ter um stand sobre rapel, e nesse stand sobre rapel eles querem fazer uma plataforma alta para que as pessoas possam subir e provar o que é o rapel. Mas a sala é baixa, não vou poder atender o evento porque eu não tenho uma altura ideal. Então é muito melhor ter salas altas. E se o evento exigir uma sala mais baixa, hoje o pessoal da área de eventos trabalha com tecidos, com madeira, com gesso e acabam alterando como um cenário aquela sala. É muito importante que o forro também tenha trilhos e bastante pontos para que você possa alterar a iluminação, você possa alterar os locais das caixas de som. Hoje, a própria legislação para grandes ambientes, ambientes muitas vezes que num processo de evacuação exija com que uma pessoa caminhe mais que 20 metros para chegar na saída de emergência, essas salas precisam ser providas de sprinklers, que são aquelas torneirinhas. Detectou fumaça, essas torneirinhas de água pulverizam água no ambiente, né, como segurança. Climatizadores, né, então tanto parede, teto, forro, a gente precisa ter um espaço que seja adequado a receber essa diversidade de eventos que existe. Caixas de som, grandes e pequenas, diferentes tipos de lâmpadas, comandos todos individualizados, muitas tomadas, hoje mais do que nunca. A gente percebe que nos ambientes de eventos até mesmo existem tomadas no chão, né? Imagine que eu vou dar um congresso, fazer um congresso, receber um congresso para 200 médicos, as mesas vão estar arrumadas em espinha de peixe e todos os participantes vão estar com os seus microcomputadores. Cada mesa precisa ter uma tomada, né? E quando a gente trabalha com essa divisão de tomada, se a gente não sabe a quantidade, pelo menos uma a cada 3 metros precisa existir, né? Além de uma ou várias cabines de tradução, né? Se é um evento internacional, de medicina internacional, às vezes eu vou ter 10, 20 tradutores. Eu enfatizo que dar conta de providenciar tudo isso é difícil. Isso é muito comum nos grandes centros. Mas a gente já tem em Campo Grande ambientes de eventos dentro de hotel com essas salas flexibilizadas, com tratamento acústico no terro, de teto, de forro, talvez não com chapelarias, talvez não com várias cabines de tradução, mas a gente já percebe uma adequação da hotelaria. Muitos hotéis ainda preferem ter a sua salinha pequena para atender pequenos grupos, porque ainda não vê condições de tanto investimento. Outros hotéis já têm boas áreas. Esse foyer, como a gente disse, então ele é a antessala das salas de evento. Esse foyer ele faz a função de um lobby, de um hall. Muitas vezes ele tem comunicação com
o próprio hall lobby do hotel. Nesse foyer acontecem as pré-functions, as pré-funções do evento. Então, a parte de secretariado do evento, onde eu vou fazer minha inscrição, retirar minha pasta, meu crachá, costuma acontecer no foyer. E mesmo o serviço de coffee break, serviço de um coquetel. Imagine eu estar oferecendo um evento e no intervalo dizer que o coffee break vai ser servido lá no restaurante do hotel e às vezes esse restaurante é longe. Perde-se muito tempo, o lobby acaba tendo, o foyer acaba tendo essa função. E quando a gente tem teatro com camarim, com palco, existe uma especificidade, eu vou dizer para vocês. Imaginemos que o meu hotel tem 10 salas. Eu posso ter um único foyer grande para as 10 salas. Eu vou achar o tamanho de cada uma das salas, multiplicar, né? Somar esses tamanhos das salas e eu posso ter um foyer para as 10 salas. Se eu quiser ter um foyer para cada sala, ok, não é proibido. Mas eu posso ter também um único foyer que atenda as 10 salas. Agora, em caso de teatro, de auditório com cadeira fixa, como um cinema, você vai sempre ter que ter um foyer, um depósito e um banheiro específico para esse auditório. No caso de 10 salas, eu posso ter um único foyer para as 10 salas, vou calcular a partir do tamanho das 10 salas. Eu posso ter um único depósito referente a esse grande foyer. Eu posso ter um único banheiro masculino e um único banheiro feminino que atenda a capacidade das 10 salas juntas. Agora, se eu tenho um auditório ou um teatro, eu vou ter que ter um foyer só para ele, eu vou ter que ter um banheiro masculino e um feminino só para ele e um depósito só para ele. Aqui eu apresento para vocês algumas imagens, se eu não me engano, essa imagem é do Rafaim, em Foz do Iguaçu. Vejam que a gente tem um centro de convenções com uma entrada, com fonte, já foi uma área construída anexa ao hotel só para eventos. E no andar, e na foto de baixo a gente tem uma foto em que se está montado o espaço de eventos em Espinha de Peixe. Vocês vão com a disciplina de eventos aprender algumas formatações de sala. Espinha de peixe porque as mesas são lineares de um lado e de outro. E fazendo uma leitura aqui na planta baixa, que é o desenho dessas salas, percebam na planta baixa que está do lado de cima, que a sala Anturium 1 e Anturium 2, existe uma parede vermelha entre elas. Essa parede vermelha é uma parede que se abre, ou seja, pode se tornar num grande salão. E existe ali, a gente viu um foyer que atende essas duas salas com espaço de banheiro, depósito, escada, etc. Já no outro andar, nós temos várias pequenas salas que se abrem. Hortência 2, Hortência, não sei se é esse o nome. Hortência 2A, Hortência 2B, Hortência 1, são 3 salas que podem se transformar em uma única. Jasmim 1, Jasmim 2, que podem se transformar numa única. A sala Violetas ela é pequena, nós temos um foyer que atende todas as salas. E assim vão se diferenciando. Essa foto é do espaço de eventos do Mabu Termas Resort, em Foz do Iguaçu. Vejam o tamanho do foyer nessa primeira sala, nessa primeira foto. A gente tem o foyer e as entradas das salas. A foto de baixo nós temos uma sala preparada para um jantar, para um casamento ou uma formatura. E do lado esquerdo nós temos um dos andares, com suas diversas salas de diversos tamanhos. E num outro andar nós temos
diversas microsalas que às vezes atendem uma quantidade pequena de pessoas. Cada hotel, de acordo com o tipo de evento que quer oferecer, com o público que tem, vai definir uma padronagem. O departamento de eventos. O que é e para que serve? A gente já disse que os eventos contam com salas e contam com o setor propriamente dito. Quando tem o setor, esse setor ele vai se ocupar em organizar e preparar essas salas para os eventos que forem acontecer ali dentro. Quando esses eventos são organizados por uma empresa de fora que só locou a sala do hotel, o setor de eventos do hotel vai cuidar de disponibilizar essa sala e os equipamentos. Mas muitas vezes o próprio setor de eventos é quem faz a captação do evento, justamente para organizar esse evento. E se o setor de eventos captou o evento, além de organizar as salas e disponibilizar equipamento, ele vai ir atrás de floricultura, de pessoal de sonoplastia, iluminação. É uma área que exige um traquejo e um jogo de cintura e um perfil profissional muito afiado, assim como o pessoal da governança. Esse setor costuma ficar próximo do pessoal de reservas e da recepção, e existem equipamentos que são imprescindíveis: impressora, arquivo, suportes de microfone, microfones, tipos diversificados de iluminação, de condicionadores de ar, tampos diferentes de mesa, diferentes tipos de cadeira, diferentes tipos de toalha, e muitas vezes o hotel terceiriza ainda serviços como alimentação, como floricultura, ou usa o serviço da própria equipe de alimentação do hotel. E a terceirização é sempre uma questão, é uma boa ou uma má ideia, depende. Se o hotel se propôs em ter uma área de eventos grande, é importante muitas vezes que ele tenha equipamentos suficientes para que ele não tenha que terceirizar, porque terceirizar é depender do. Mas se esse empreendimento não teve condições de ter uma área de eventos significativa, então terceirize, mas não deixe de fazer eventos por não ter todas as pessoas necessárias para prestar esse serviço. O pessoal de eventos, ele trabalha tanto nessa captação de clientes ou no auxílio de quem locou a sala, mas muitas vezes ele está na rua, fazendo visita em agências e empresas, convidando esse público potencial para usufruir desse espaço do hotel para desenvolver o evento. Quem trabalha, qual que é a estrutura humana? O que a gente chama de encarregado de eventos, o auxiliar de eventos e o maître de eventos. Quem é o encarregado de eventos? É o chefe. É o profissional que vai captar cliente, que vai atender cliente, que vai mostrar o espaço do hotel, que vai apresentar os equipamentos que tem, que vai dar dicas de tipo de layout, de arrumação, de formatação dos espaços, e ele é sempre auxiliado pelo seu auxiliar. É quem firma contrato. Essa pessoa precisa ter bom entendimento de venda, precisa ter boa comunicação verbal e oral, entender de contrato, assim como o pessoal da reservas. Esse setor geralmente ele trabalha em horário comercial, diferentemente dos outros setores do hotel que trabalham com 3 turnos. E ainda existe o maître de eventos. Maître de eventos é o funcionário desse setor que trabalha durante o evento. Então, um hotel que vai montar uma cerimônia de casamento com jantar. O encarregado de eventos e o auxiliar não irão. Eles cuidaram de vender o espaço para evento, de firmar o contrato, de auxiliar o contratante na decoração, na arrumação de mesa, na banda, iluminação e assim por diante. Mas durante o evento, quem trabalha é um maître de eventos. É aquele funcionário de eventos que está ali, muitas vezes
com um ponto no ouvido, se comunicando com a equipe que está ali para resolver qualquer problema. Falar de eventos é estar aberto a problemas. Muitas vezes o som falha, o ar-condicionado não funciona a contento, existe um atraso da floricultura. Esse maître de eventos é o articulador que participa durante o evento. A gente vai ver que na área de alimentos e bebidas existe essa função. Uniforme. Durante o dia, o encarregado de eventos e o auxiliar de eventos usam uniformes executivos, taier, terno, camisa e calça. E já o maître, sempre um terno bem sóbrio ou um vestido preto bem sóbrio, pouca maquiagem, cabelo, coque preso, porque é uma pessoa que tem que ser quase invisível, ela não tem que ser a estrela da festa, ela tem que estar na festa para prestar auxílio. Então, assim como recepcionistas, são pessoas que têm uma postura sóbria, mas que estão ali para resolver quaisquer problemas que possam surgir. Funções básicas do carregado de eventos, como eu disse: prestar atendimento inicial aos interessados, apresentando o hotel e sua área, cuidar de assinatura de cartas, contratos e bloqueios, elaborar relatórios, programar comunicados internos. Às vezes esse encarregado vem de um evento que vai ter um coffee break, então ele faz um comunicado interno para a equipe da cozinha para tal dia, tal hora, disponibilizar um coffee break com determinado tipo de menu. Coordenar e auxiliar as atividades relacionadas aos eventos, manter a harmonia do setor e contato com os demais setores. Eu já disse que ele tem um contato muito próximo com alimentos e bebidas, com reservas, com recepção. E saber vender. Muitas vezes uma venda soft, que vai oferecer aquilo que o cliente precisa, ou uma venda hard, que a gente sabe que a hotelaria hoje não está livre de metas e às vezes existe até uma certa forçação de barra, mas porque o hotel precisa trazer resultados. Perfil e idade e conhecimentos mínimos, eu não gosto de definir, mas são pessoas que pelo menos tenham um ensino superior em turismo, em hotelaria, em comunicação social ou em relações públicas, ou que tenha experiência na área de eventos. Domínio de uma linguagem escrita, verbal, corporal, que seja comunicativo e altamente. O auxiliar de eventos, ele é quem auxilia esse profissional. Então, basicamente, ele tem que ter as mesmas capacidades e habilidades, talvez nem tanta experiência, porque ele não deixa de ser. E a metria, ela está totalmente inserida no espaço do evento, antes, durante, principalmente, muitas vezes depois, fazendo um pós-venda. O pós-venda é essencial hoje no turismo. Ele tem esse papel de porta-voz de relações públicas, ele precisa registrar toda e qualquer ocorrência, ou seja, problemas que possam surgir no decorrer do evento para que não venham a acontecer mais. Então, é ele que detecta uma falha num projetor, num sistema, e isso precisa ir para o conserto, ou ele detecta que a floricultura, de repente, não cumpriu com o contrato, então essa floricultura vai ser acionada e o hotel vai deixar de trabalhar ou indicar, e assim por diante. E ele muitas vezes auxilia aí o encarregado na contratação de terceirizados para as práticas dos eventos. Né? A gente sabe que um hotel não pode ter um quadro funcional muito grande, então o setor de eventos às vezes vai contar com 3, 4 pessoas e trabalhar o restante com contratos específicos. Os eventos basicamente contam com contato inicial com o cliente, acolhida do cliente no espaço do hotel. O casal de noivos vem conhecer o salão. O pessoal do eventos já indica para o pessoal da reservas que às vezes vai mostrar uma suíte, convidando para passar a noite
de núpcias ali, ou trazer os convidados do casamento para ficar ali com uma tarifa diferenciada. Faz-se uma negociação verbal, elabora-se o orçamento. E aí tem que se ter um controle de custos grande, porque às vezes vai envolver o setor de alimentos e bebidas, hospedagem, assim por diante. Confirma-se a proposta para o cliente como uma confirmação de reserva, faz-se o contrato, assina-se, emite os comunicados internos para os outros setores do hotel que vão prestar algum tipo de serviço. Existe um arquivamento digital ou não desse material e o evento é executado. Uma vez que ele é executado, o METRE traz um feedback, foi positivo, não foi positivo, foi negativo, houve um problema X, um problema Y. E depois é que se trabalha com o pós-evento, onde o hotel, esse setor, vai ouvir do contratante um feedback de usuário e não o feedback que o METRE de eventos trouxe. Detalhamento desses comunicados internos. Esses comunicados internos, não só na área de eventos, mas na hotelaria de forma geral, precisam ter informações muito detalhadas para que não haja nenhum tipo de problema. Então, quando que vai acontecer, o horário, em que sala, que tipo de arrumação de mesa e formato vai ser montado nessa sala, como que a mesa da abertura, das personalidades vai ser criada, quais serão as cabeceiras, quem vai estar sentado em cada posição na mesa. E mesmo assim, durante um evento, sempre aparece uma personalidade de última hora, alguém tem que mandar, vocês vão aprender na disciplina, uma nominata, um recadinho para o pessoal lá da frente para inserir uma cadeira, para o cerimonialista fazer um agradecimento a essa personalidade que acabou de chegar, quais equipamentos vão ser utilizados, se vai ter coffee break, qual menu, qual horário para servir quantas pessoas, se vai ter terceirização de equipamentos, horário da entrega, local, instalação, tamanho, a quantidade exata de pessoas, considerando uma margem aí de variação, vocês vão aprender na disciplina que sempre tem uma margem, porque alguém traz mais pessoas que não necessariamente foram convidadas, mas foram trazidas às festas. E você tem que mandar sempre uma via para cada setor envolvido. Né? Eventos que não contam com serviço de alimentos e bebidas, pelo menos trabalham com 5 vias desses comunicados internos. A recepção é informada, a telefonia é informada, a lavanderia, porque lida com enxoval, toalhas, etc., a diretoria e o próprio setor de eventos. E quando tem alimentos e bebidas, você ainda vai criando mais vias dos comunicados. Arquivamento. A gente lida com o arquivamento ativo, que tem arquivado os contratos dos eventos que ainda não aconteceram. Arquivo inativo, arquivos de eventos que acabaram de acontecer ou que já aconteceram, mas faltam feedback ainda de um pós-venda. E o arquivo morto, a gente lida ainda no turismo com o arquivo morto. A gente costuma guardar as coisas por pelo menos 2, 3 anos depois do ocorrido, caso surja qualquer tipo de problema. E depois desse período, se essas informações estiverem impressas fisicamente, isso vai ser incinerado, queimado, ou se forem arquivos digitais, devidamente excluídos e apagados. A gente tem que tomar muito cuidado com as informações no turismo, porque informações elas são restritas ao contratante e ao contratado. Especial quando existe número de documentos, valores, dados de cartão e assim. Uma sala aqui em formato de teatro, então a gente já sabe que essa sala vai ter que ter um foyer próprio, banheiro próprio e depósito próprio. A gente vê um teto todo preparado para um tratamento acústico e de iluminação.
Esses teatros geralmente têm esses adornos nas paredes laterais, mas não são adornos, são materiais que vão absorver melhor o som para evitar eco. Aqui uma outra sala que a gente também percebe um teto diferenciado para iluminação e para acústica, para melhor absorver. Aqui a gente tem um formato de auditório, mas com cadeiras que não são fixas. Se elas não são fixas, eu não tenho aquela regra de que essa sala precisa ter uma saída, um foyer específico, um banheiro específico, um depósito. Aqui um grande foyer. A gente vê nas laterais portas que conectam as salas e existe uma equipe trabalhando nesse foyer, a montagem aí provavelmente de algum coquetel coffee break que vai ser servido para os participantes. Um exemplo das paredes que se movimentam tanto lateralmente ou que descem do teto para o chão, como a gente pode ver nessas fotos. São investimentos altos, mas que geram bons resultados. E nessa foto superior da direita, a gente vê como a sala é alta, justamente porque pode abrigar diferentes tipos de eventos. As referências estão no livro de Andrade, Hotel, Planejamento e Projeto, livro de Índio Cândido e Leonara Vieira, Gestão de Hotéis, são livros que nós temos na instituição. São livros em que eu deixei no ambiente virtual os textos, até pela inviabilidade de frequentar a biblioteca nesse momento. E no nosso próximo encontro eu vou trazer um exercício de cálculo que vai compreender tanto a parte de recepção, de hospedagem, de governança e agora de eventos, para a gente conseguir enxergar o processo de cálculo de todo o hotel, até que no final do semestre a gente vai ter calculado o hotel inteiro. Eu agradeço pela atenção, continuem os estudos fortificados, não se sintam desamparados, porque não estão. Somente a forma de ensinar e aprender que se modificou um pouco, mas que com certeza no final nós vamos perceber que quem ganhou com isso fomos nós, que acabamos desenvolvendo novas habilidades. Meu até breve, nos vemos no nosso próximo encontro.